Por muito tempo eu tratei o Bitcoin como mais uma aposta da internet, né? Mas talvez o problema nem fosse o Bitcoin em si, fosse eu nunca ter parado para entender o básico dele, para que ele servia. E nesse canal eu bato muito na tecla de que a gente tem que evoluir em vários aspectos da nossa vida. E o financeiro é um dos principais aspectos que a gente tem que evoluir para a gente construir nossa vida de forma mais confortável e ter uma estabilidade maior, né? Num contexto geral, para a gente poder vencer os empecilhos que a vida vai nos trazer, porque ela vai nos trazer, sem a gente se preocupar tanto em gastar com médico e não ter dinheiro para pagar o aluguel, por exemplo, né? E aí eu entro muito nessa, nessa ideia do Bitcoin, porque lá atrás, em meados de 2018, 2017, eu até gostava da ideia, achava interessante, mas eu não tinha noção do que era, de como funcionava, do que se tratava, e justamente por isso eu não tinha noção da grandeza que isso poderia tomar. Então, partindo desse pressuposto, como eu nesse canal venho com essa ideia da nossa evolução constante e falo bastante sobre investir o teu dinheiro, sobre juntar uma parte do teu dinheiro para possíveis ocorrências que venham a acontecer, eu venho fazer um apelo, principalmente para os meus telespectadores e para os meus possíveis futuros novos telespectadores, que deem um pouquinho de atenção pro Bitcoin, o mínimo que for. Porque o que acontece? O Bitcoin, ele surgiu como uma opção às moedas, né? As moedas fiduciárias tradicionais, o real, o dólar. E hoje o Bitcoin, ele, com o passar do tempo, a gente viu que ele não, de fato, se tornou uma moeda fiduciária. Ele não se tornou uma moeda de troca, como a gente conhece. Porém, o Bitcoin, ele se transformou no melhor investimento dos últimos anos. E, e sim, foi muitas vezes por especulação e tal, mas não muda o fato de que ele se tornou o melhor investimento dos últimos anos. Sendo por especulação, por ele entregar de fato algo de valor para a sociedade, que é o que de fato eu acredito. Eu acredito que ele entrega valor em sua forma, né? Não como moeda de troca, mas como uma proteção inflacionária, principalmente, porque não podem ser geradas novas moedas, né? Novos bitcoins, como o real, que pode ser impresso, e o dólar, enfim. E outros fatores também, né? Ah, o Bitcoin é o único ativo de valor que tu consegue ter uma autocustódia, tu consegue guardar por ti mesmo, tu não precisa de um intermédio de um banco, por exemplo, ou, enfim, tu não tem, o Estado não tem como bloquear esse valor, se tu tiver em autocustódia, né, que é em carteiras frias. Então, eu acredito que por esses motivos ele tem o seu valor agregado também. Não necessariamente como uma moeda de troca, mas como uma proteção. E, e venho a repetir, ele se tornou o melhor investimento dos últimos anos. Então, eu acho que as pessoas que investem, que pensam no futuro, elas têm que ter um pouco de olhar para o Bitcoin. Por quê? Porque ele é um ativo que entrega algo para nós, ele entrega uma proteção, ele entrega uma proteção tanto inflacionária quanto estatal, né? Ele é, ele é o único ativo que não conseguem tirar de você, né? A única forma é você perdendo as suas próprias chaves, né, privadas. Então,
eu acredito que as pessoas têm que ter um pouco de olhar, ainda mais as pessoas que estão tentando construir um patrimônio, porque hoje em dia a gente tem muitas opções de investimentos, a gente tem ETFs, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, né? N tipos também. Porém, a gente tem que, apesar de muitas pessoas serem quiserem guardar o máximo possível o seu resguardar o valor dos seus investimentos, eu acho que a gente tem que arriscar uma fatia, mínimo que for, se for o caso. Eu invisto, sei lá, 25% do meu salário. Por que que eu não invisto 20 em ativos de extrema segurança, por exemplo, Tesouro Direto, e 5% em Bitcoin? Sabendo que o Bitcoin ele pode se valorizar, sei lá, não digo mais 1000%, porque já passou acredito eu, num curto prazo, pelo menos dessa explosão gigantesca. Mas se valorizar 300, 400%, né? Por que que eu não vou me expor a isso? Sabendo que, historicamente falando, ele já entregou esses resultados e tende a entregar mais, porque tem cada vez mais dinheiro entrando nesse ativo. Então, eu acredito que a gente, por mais seguro que a gente queira que os nossos investimentos estejam, a gente tem que olhar com outros olhos para um ativo que pode nos dar tanta rentabilidade, né? Mesmo que for tipo uma pequena porcentagem do teu valor. Eu não tô falando para tu jogar all-in em Bitcoin, mas tu olhar, tu sabe quando você vai entrar na piscina que você entra, começa molhando o pé, aí depois você entra com o restante do corpo para se acostumar. É isso, basicamente. Porque uma experiência que aconteceu comigo é que eu já falei no canal outras vezes também, que é o arrependimento, um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Hoje, 2026, eu me arrependo de não ter começado a investir o mínimo que fosse lá em 2017, 2018, 19, até 20. Acho que foi em meados de 2020, 21 que eu comecei a comprar um pouquinho, mas comprei bem devagar, eu não fazia compras mensais, eu fazia compras espaçadas. E por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Porque é um momento bom de compra, é um momento que o Bitcoin se desvalorizou aí 50% do seu topo máximo, né? Ele tá num nível assim legal de compra, né? Então eu acho que as pessoas têm que olhar com olhos mais atentos para esse tipo de oportunidade, esse tipo de ativo, que são oportunidades que muitas vezes a gente não vai aproveitar, elas não vão esperar, né? Como eu sempre falo também em alguns outros vídeos. E aí a gente vai se arrepender no futuro. Claro, eu quero que quem de fato começar a comprar esse ativo entenda as funcionalidades, pelo menos básicas do sistema, entenda o que é uma autocustódia, porque de nada adianta tu ter o Bitcoin e deixar ele numa corretora, né? E deem a importância que o Bitcoin tem, né? Porque se eu tivesse dado a importância lá atrás, talvez eu estaria hoje muito mais bem estabilizado. Lembrando que não é uma indicação de investimentos, né? Isso é só uma dica que eu dou para vocês darem mais atenção a esse tipo de ativo, porque eu acredito, Matheus, que no longo prazo isso tende a gerar muita riqueza para quem acredita no potencial. Então é isso, pessoal. Pensem nisso, aprendam, estudem um pouco, que eu acredito que vai ser de grande importância para a construção patrimonial de muitas pessoas nos próximos anos. Beleza, pessoal? Quiserem deixar o like, deixar um comentário do que vocês acham sobre isso. Hypar, se possível, né? Não sei se essa opção está disponível para todos. Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal vai ajudar muito a nossa causa. Beleza, pessoal? Deem atenção às oportunidades. Até a próxima.
Boa noite, senhores.